Olá, pessoal, olha que maravilha. Eu tenho hoje a honra e o prazer de entrevistar minha amiga Cida Mendanha. Ela é arteterapeuta e hoje eu estou começando aquelas entrevistas. Lembra que nós íamos levar as práticas integrativas complementares que estão listadas no SUS para o Ministério da Educação e Cultura. E a minha primeira entrevistada é essa pessoa maravilhosa. Cida, por favor, se apresente para a nossa audiência querida. Oi! Sou muito grata por estar aqui participando com você desse projeto nacional, desse mega projeto, né? Por uma educação diferente. E quero parabenizá-lo, né? Porque são pessoas assim que fazem a sociedade melhor, né? Porque muitas vezes a gente só fica acreditando no governo, no governo. E essas ações particulares, individuais, é assim que vem enriquecer a nossa educação. Parabéns. Que bom, querida. Eu que agradeço pela sua participação. Então, como a gente já conversou anteriormente, a minha intenção, ou a nossa intenção, é justamente levar essa proposta para o Ministério da Educação e Cultura para que eles possam adotar as 29 práticas integrativas complementares que hoje já são adotadas no SUS. Então, hoje nós vamos falar sobre a arte-terapia. Primeiro me fala o que é arte-terapia, porque de repente tem algumas pessoas que não sabem o que é isso. E depois a gente trabalhará como levar ela para as escolas. Ok. Então, a arte-terapia é uma especialização, né? Que geralmente pessoas que estão mais voltadas para a graduação com artes, que fazem essa especialização. A minha formação é em artes visuais, com habilitação em pintura, e é uma terapia que utiliza dos recursos artísticos para o autoconhecimento e mudanças de comportamentos inadequados, né? Então, tanto pode ser das artes plásticas, da dança, do teatro, da fotografia, da colagem, qualquer atividade artística que o profissional tenha, ele pode utilizar para trabalhar o indivíduo, né? Então, é isso, a arte-terapia é essa especialização. Nossa, que maravilha! Então é uma coisa muito mais abrangente, não seria só na escola ou na educação, muito pelo contrário. Qualquer pessoa que tiver qualquer tipo de problema e que não consiga se expressar de forma verbal, ela vai utilizar a arte para poder ela expressar esse trauma, esse sentimento, esse abuso ou o que seja, é isso? Isso, muito bem. É essa linguagem não verbal, né? Nesse primeiro contato, a gente tem uma sensibilização, né? Tem alguns processos de sensibilização, depois a gente vai para a parte criativa e ela elabora um processo criativo e dentro desse processo criativo, ela traz os símbolos, né, do inconsciente e que nós vamos trabalhar depois, verbalmente, né? Às vezes ela pode falar, ou às vezes ela expressa. Se ela quiser falar, tudo bem, mas se ela não quiser, já está trabalhado ali, e aí o profissional começa já a ter pontos, né, onde ele pode começar ali um diálogo com o cliente. E se a pessoa não souber desenhar, ou não souber cantar ou dançar, como é que ela faz isso? Ok também? Não precisa saber desenhar, né? Nós temos vários recursos para que a pessoa traga de dentro de si a sua arte, a sua expressão. Pode ser simplesmente um garrancho, um risco, né? Ela não precisa saber desenhar e nem saber dançar, quem é das artes, da dança, né? Então, é a sua livre expressão, isso que é legal. Uau, que maravilha, que legal. E como que você enxerga essa possibilidade de inclusão da arte-terapia na escola, como é uma disciplina eletiva que pudesse, talvez, ou principalmente, trabalhar o bem-estar dessas crianças? Como que você enxerga essa introdução, essa implantação e mesmo a receptividade na escola? Sim, vamos falar um pouquinho sobre a receptividade. Nós já temos no Brasil, na educação, várias arte-educadoras que já têm a formação em arte-terapia. Então, ela já está na escola, Uau, né? que maravilha! Isso, a arte-terapeuta está na escola, está na saúde e está na cultura, né? Então, e está nas empresas também. Em várias empresas já tem, né? E eu acho assim que
que vai ser legal, porque hoje nós precisamos, né, de mais disciplinas que trabalham o todo desse ser, né? E nós temos uma educação muito fragmentada. E quando nós temos essa possibilidade de ter uma atividade, uma disciplina que começa a ver esse indivíduo como um todo, isso é muito gratificante. E isso vai trazer um grande benefício tanto para a educação, como para a vida afetiva desse indivíduo e nos relacionamentos, né? Extra-escola, no trabalho, em tudo, né? É muito rico. Nossa, que maravilha! Então, de repente, se uma criança faz o que seja, não vou dizer aqui nem que é bom nem que é ruim, mas diga uma traquinagem, ela faz alguma peraltice dentro da sala de aula. Então, se nós estivéssemos pensando numa escola mais integrada, uma escola que fizesse uma educação diferente, em vez de mandar o menino para a sala da diretora ou do diretor, poderia mandar ela para o cantinho do bem-estar para fazer uma arte-terapia e o resultado seria muito melhor. Seria muito mais divertido, né? Trabalhar esses conteúdos conflitantes de uma forma criativa e não abusiva. Que Não é? delícia, que maravilha. É muito, muito legal, porque é isso. Eu, dentro de um CAPS, a gente lida muito com isso, né? Com pessoas sofridas, com pessoas que trazem uma experiência traumática, e a gente tem essa oportunidade de trabalhar no processo criativo a ressignificação de todos esses conteúdos. Então, é muito gratificante. Fala um pouquinho desses CAPs. O que é o CAPs e para que funciona ou como funciona, para que as pessoas saibam. Porque, de repente, tem tanta gente assistindo a gente que não sabe nada. Então, vamos lá levar essa informação. O CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial, que eu trabalho, que dá atendimento às pessoas com transtornos mentais e também pessoas com dependência de álcool e outras drogas. Então, tem o CAPS, que é transtorno, e o CAPS AD, amorzinho, desliga a televisão, e o CAPS AD, que é álcool e outras drogas. E tem o CAPS também infantil, que atende a crianças, né, com problemas também, com transtornos mentais, né, com dificuldades de relacionamento. Então, nós temos esses 3 tipos de CAPS. Você poderia trazer para a gente um exemplo, por exemplo, principalmente pensando assim em crianças, mas de repente vamos ampliar um pouco mais. Traz um exemplo de uma criança, de um adolescente, de um adulto que poderia se favorecer com a arte-terapia, que eu acho que isso é bastante legal e mais abrangente, porque, de repente, a minha ideia seria da gente trabalhar a arte-terapia na escola. E eu estou vendo que ela é muito mais ampla, ela abrange um leque assim muito maior. Então, é legal trabalhar esses 3 estratos, a criança, o adolescente e o adulto. Certo. A criança, geralmente, a criança, o que mais os pais reclamam é a questão da concentração, a questão dos limites, né? Então, nós podemos trabalhar tudo isso com arte, né? Sem ser aquela coisa pesada e chata. Então, nós trabalhamos, assim como tem com os jogos, tudo, nós temos dentro da arte-terapia processos para trabalhar esse centramento, auxiliar o que é que está atrás desse comportamento dessa criança, né? Então, são N possibilidades de você trabalhar através da arte. No processo criativo, que ela simplesmente expressa através de uma história, através de um desenho, e ali nós vamos pescando todos os elementos que ela traz sem perceber. Que maravilha! E ela não mente, porque o inconsciente traz para ela, há uma projeção, né, do inconsciente através dos símbolos. Então, formas de abuso, tudo ela traz, mesmo que ela não fale. Mas o desenho traz todas as formas, né? Aquilo que está perturbando o coraçãozinho dela, o ser dela, ela traz. O adolescente também, né? O adolescente também tem a rebeldia, tem a constatação da sociedade, familiar, tudo, né? Então, esse processo
de ebulição, tudo. Então, como que nós vamos escutar esse adolescente e trazer para ele uma possibilidade dele expressar esses sentimentos de uma forma criativa e não autodestrutiva, como nós temos aí crianças, adolescentes que se automutilam, né? Então, é um processo de escuta, onde nós temos a arte e a psicologia nos auxiliando, né? Então, eu tenho formação em psicologia analítica também, né? Que me favorece esse escutar e esse olhar mais atento. Então, é fantástico. E o adulto, né? O adulto também. Porque se a gente não cuida da nossa criança, essa criança se torna adolescente, se torna adulto, mas os problemas estão lá. Uhum. Estão lá. Então, a criança que não foi cuidada vai ser aquele adulto problemático, inseguro, né? E traz todo um comportamento inadequado para a idade dele. E essa dificuldade. Quando a gente, por exemplo, no CAPES, que nós trabalhamos com adulto, quando você vai ouvir as histórias, está tudo na infância. A maioria dos problemas dele está na infância, rejeição, maus tratos, agressões, tudo. E a gente vai trabalhar, resgatar essa criança, olhar para essa criança interna, ferida, e aí o adulto começa a fluir. Que delícia, que maravilha. E nesse caso específico, se a gente for pensar na escola, entre crianças e adolescentes, isso pode ser trabalhado também em grupo ou é mais atendimento individual? Como é que isso se processa? Tem as duas formas. A gente tem indivíduos que eles não gostam de se abrir diante do grupo, né? Então, para essas pessoas que têm essa dificuldade, a gente faz o atendimento individualizado. Mas o grupo, ele é muito gratificante, porque muitas vezes a voz do outro é a voz dele. Sim. Aquilo que o outro expressa, mas é isso que eu sinto, mas não sabia falar, expressar. Então, o grupo é legal. Né? Como acontece. É fantástico isso. Tem as duas formas. Nossa, que maravilha! E trabalhando mais agora a questão da escola, digamos que a gente consiga fazer com que o MEC aceite essa nossa proposta, ou mesmo algumas escolas particulares ou públicas que têm uma certa autonomia, que esses dias eu me dei conta que eu não tinha pensado dessa maneira, talvez porque minha experiência será mais com as universidades. Mas as escolas, elas têm 3 níveis hierárquicos, o municipal, o estadual e o federal. Então, aquelas escolas federais, elas estão sob o comando, digamos assim, da federação diretamente ligada ao MEC. Todas elas estão ligadas ao Ministério da Educação. É que, como eu vim da agricultura, ainda tem ato falho aqui. Como pode melhorar? Está tudo certo. Está tudo integrado. Nós da agricultura produzimos o alimento para educar. Produzimos cultura. E tudo no quarteirão. E como tem essa influência ou essa gerência, tanto municipal como estadual, como também a federal, de repente, qualquer extrato desse que deseje levar, ele pode levar. Então, assim, alguns talvez dependam de talvez uma autonomia, ou quem sabe até uma autorização do MEC, mas talvez outras não. Como que você enxerga essa introdução? Porque, em parte, a arte-terapia já está lá, mas se nós pudéssemos institucionalizar isso, para que todas as escolas que tivessem interesse pudessem adquirir ou começar a utilizar essa prática. Como que você vê essa possibilidade? Bem, eu acho assim que eu não entendo muito bem dessa área, mas eu acho que é tendo pessoas com vontade de trazer essa possibilidade para a educação, nós vamos abrir porta. Maravilha. Né? Maravilha. Não é? Eu acho que é isso. É a gente se aliar com quem tem interesse, buscar as pessoas que amam o que fazem e buscar esses aliados. Eles vão abrindo porta para nós e buscando todo esse... abrindo esses cadeados aí para nós. Não, então, essa parte dos cadeados eu vou conseguir abrir alguns, pelo menos eu sou um especialista nisso. Mas eu te pergunto mais como você vê a expansão da consciência ou a introdução disso nas escolas, os benefícios que você consegue enxergar, ou a contrapartida ou o antídoto por os malefícios, entendeu? Não, eu acho assim,
que nós só temos a ganhar, porque se a nossa educação ela perdeu várias disciplinas que traziam a autorreflexão, né? Como a filosofia, a arte, nós perdemos isso na educação. Agora você vem com a nova proposta de inserir uma disciplina que traz essa possibilidade do sujeito se conectar com ele mesmo, né? Ter essa possibilidade, através do processo criativo e reflexivo, trazer ele de volta. Isso é fantástico, gente, porque nós não somos robôs que vamos repetir padrões. Nós temos que sair disso, né? Se nós queremos uma educação diferente, nós temos que dar essa liberdade para o ser ele quem ele é, né? Uhum. E eu acho que isso traz essa expansão de consciência para os nossos estudantes e eu tive essa experiência enquanto eu era arte educadora, com a especialização já que eu já tinha, de perceber isso na sala de aula, de aluno chegar e falar, né? Professora, a senhora me percebeu de uma forma diferente, que nenhum professor ainda tinha me percebido, Nossa, né? que coisa linda, que depoimento mais lindo. Então, isso é gratificante. E a própria coordenadora pedagógica falar isso também, né? Que o meu olhar era diferenciado e que eu percebia, através do fazer dele, né? Comportamentos ou dificuldades ou que a gente poderia ser trabalhado, né? Claro, com Então, isso certeza. é muito rico, né? E nesse caso, por exemplo, se a gente fosse pensar nessa disciplina eletiva das práticas integrativas complementares, então, na minha visão, seria a primeira, talvez a 1, 2, 3, 4 e avançada. Eu penso assim que talvez no primeiro momento seriam só noções, pinceladas, mas de Uhum. repente a escola poderia também escolher, junto com o professor, a intensidade daquele movimento. Então, eu fico imaginando assim, se a gente tem lá as barras de axis, tem a arte-terapia, tem a biodança, tem a constelação familiar, tem a aurículo, tem tantas outras, aromaterapia e tal, poderia fazer um pouco de tudo, mas, ao mesmo tempo, quando eu perceber que talvez aquele grupo se alia mais ou se conecta melhor ou tem mais intimidade com a determinada prática, ela poderia, sabe? Então, talvez no primeiro momento ter uma visão mais superficial para que todo mundo pudesse provar. Num Ótimo. segundo momento, diminuiria o leque para que elas pudessem passar, porque assim, o meu sonho, quando eu penso nesse projeto, é assim: as crianças vão passar por todos esses processos. E Uhum. elas vão se auto-aplicar essas técnicas todas, entendeu? De tanto elas passarem por essa, por aquela outra, elas vão conseguir uma conexão com elas, com o ser, e ao mesmo tempo também com o corpo. Então, talvez nós tivéssemos menos automutilação, menos tentativa de suicídio, menos abuso de todos os Isso. sentidos, e essas crianças pudessem ser adultas que pudessem se expressar com mais propriedade, sabe? Sem ficar se escondendo, porque a vida é assim, é para ir lá e fazer, né? É para fazer e acontecer. E eu fico Uhum. assim sonhando com esse momento, sabe assim? Eu acho que não existe nada melhor do que você vivenciar. A vivência fala por si. Então, eu acho assim, que hoje está todo mundo cansado de ouvir muita coisa. Então, Sim. você vivenciou. Ah, o que é isso? Ah, isso é arte-terapia, isso é barras de axis, isso é aquilo. E aí ele vai ter interesse. Mas Legal, por que super você legal. fez isso? Não é? Então, trazer essa experiência, depois você entra com o conteúdo, pronto, ó. Vai, Não é com isso? A gente certeza, com procura. certeza. Esses dias atrás eu estava entrevistando a Chiara Dolce, que é a italiana, e ela fala que quando ela foi fazer a introdução das barras nas escolas na Itália, ela fez um Ah, projeto e negociou com 40 escolas, apenas uma aceitou. E aí ela foi lá, conversou com os professores, correu as barras dos professores, depois elas tinham que ter a autorização dos pais,
até chegar nas crianças. Aí elas fizeram uma palestra e começaram a trocar ideia com os pais. Aí disse que um dos pais levantou e falou: eu não quero saber se meu filho está relaxado ou não está na escola, eu quero que ele aprenda, ele está aqui para aprender e não para relaxar. Aí uma das professoras levantou e falou: olha, eu sou professora do seu filho já há bastante tempo, já faz tempo que ele está na escola, e o que a gente percebe é que quanto mais relaxadas as crianças estiverem, mais fácil vai ser delas aprenderem. E o seu filho tem um comportamento maravilhoso, legal, mas como pode melhorar, né? Aí disse que ao final da conversa, da reunião dos pais e mestres, então a Chiara, junto com as outras pessoas, ofereceram uma sessão de barras. E esse pai falou: eu quero fazer. Aí ele disse que quando ele acabou a sessão, que ele levantou e falou: nossa, esse trem, ele não falou trem, né? Porque é italiano, mas ele falou: essa sessão é muito interessante. Se funcionou em mim, funciona no meu filho. Onde é que eu assino aqui? Então, de repente, isso que você trouxe agora é pura realidade. Deixa as pessoas experienciarem, deixa elas perceberem o quanto isso vai reverberar no seu corpo, na sua mente, na sua vida. E, de repente, o que mais é possível que a gente ainda não considerou, que se nós considerássemos, faria total diferença? Então, é isso, né? Eu acho que quando a gente passa por uma experiência que é gratificante, não tem palavras para explicar, não é? Então, nós vamos encontrar pessoas que vão gostar de barras, outros vão gostar de arte-terapia, o outro de auriculoterapia, o outro de yoga e o outro de outras atividades. Tá tudo certo, tá tudo ótimo. Não existe escolha certa nem errada, né? Só existe escolha. Escolha o que você quiser, contanto que você escolha. E se não escolher nada, também tá tudo certo. Tá tudo certo. Que ótimo, hein, sim? Delícia. Ô, querida, eu queria te agradecer. Foi delicioso conversar com você sobre arte-terapia. E antes de eu finalizar, você quer dizer alguma coisa que eu não te perguntei, que você falou: puxa, isso aqui eu faço questão de falar? Ou você quer só se despedir, fique à vontade. Ok. Eu acho que eu sou muito grata, tá? Pelo seu convite e fico muito feliz porque você está trazendo essa possibilidade para o Brasil, que é fantástica. E, como eu te falei, eu assisti aquele Filhos do Destino e me tocou muito aquele filme, né? Porque é isso que você está fazendo. Você está trazendo uma possibilidade para que muitas pessoas que não têm a possibilidade de buscar um tratamento, porque não tem plano de saúde, né? E a gente oferecer isso nas escolas, e ela ter essa forma de aprendizado que ela pode se conhecer e pode trabalhar alguns conteúdos que para ela estavam, que era normal, mas que não é normal, e que ela pode ficar... ter uma possibilidade de vida bem melhor. É muito gratificante. Eu só tenho a agradecer a você e que esse projeto exploda! Exploda para todo o país, tá? Que ele expanda. Eu falei exploda, mas é expandindo. Tá tudo certo. Explosão de emoções. Então, esse projeto é um projeto que eu estou assim, muito, muito feliz em estar conduzindo e, ao mesmo tempo, existe uma, digamos assim, uma energia de expansão muito forte, sabe? E vários outros países estão interessados. Quando eu conversei com, por exemplo, com a Itália, com o México, com a Espanha, já fiquei sabendo que a Índia também está muito interessada, os próprios Estados Unidos, a França. Olha. Então, de repente, olha como seria legal se a gente criasse isso aqui, do Brasil para o mundo! Uhul! Que mais é possível, querida? Um beijo no seu coração e gratidão. A gente vai se falando e vamos colocar isso em prática. Eba! É possível! Uau! Mas é possível. O que é que nós ainda não consideramos que, se nós considerássemos, faríamos total diferença? MEC, me aguarde, estou chegando! Eba!